Olá pessoal, aqui é a Manuele. Vamos concluir a unidade 5 sobre integração numérica com mais uma maneira diferente de fazer integração numérica, que é a quadratura gaussiana. Com mais essa técnica, você será capaz de resolver problemas como aqueles que a gente viu no primeiro vídeo. Então vamos lá começar. Vamos concluir a unidade 5 sobre integração numérica com a parte 4 sobre a quadratura gaussiana. E o objetivo principal deste vídeo é utilizar a quadratura gaussiana para calcular a integral de funções. Então vamos começar. Bem, nas aulas passadas a gente viu que nas fórmulas de Newton-Cotes, os pontos x0 até xn, eles são igualmente espaçados. E sobre esses mesmos pontos, construímos os polinômios de Lagrange, que são os polinômios LK de x. Eles possuem a seguinte forma: a integral de a até b de f de x dx era formado por esse somatório de pesos a índice i vezes o f de xi, onde cada um desses pesos, pelas regras que a gente viu até agora, eles eram as integrais dos polinômios de Lagrange em cada um desses pontos, tá certo? Bem, o fato desses pontos serem igualmente espaçados vai simplificar bastante os cálculos, mas se a gente não impor a condição de espaçamento constante, a gente pode obter fórmulas que fornecem uma maior exatidão e usam o mesmo número de pontos. É aí onde entra a quadratura gaussiana. Elas ainda vão possuir a mesma forma, A integral vai ser esse somatório desses pesos a índice i vezes a função em cada um dos pontos. E eles também vão continuar sendo integral de polinômios de Lagrange, tá certo? Mas a grande vantagem é que elas serão exatas para polinômios de grau menor ou igual a 2n mais 1. Nós vamos ver aqui neste vídeo como é que a gente monta a quadratura gaussiana de dois pontos, ou seja, o n, o grau do polinômio é 1. Então, nós vimos que pela regra do trapézio, ela é baseada em um polinômio de grau 1, que passa por A e por B aqui. O que a gente quer agora é escolher pontos C e D de tal maneira que a área do trapézio seja o mais perto possível da área aqui sob a curva. Então, a gente quer sair de algo como assim, que é o que a gente fez nos vídeos passados, para algo como isso. Que exatamente o que sobra aqui nas pontas é o que faltaria aqui em cima, certo? Então a gente quer obter esse resultado. Vamos ver como funciona a quadratura gaussiana para dois pontos. Então, para n igual a 1, a gente vai precisar descobrir os valores de x0, x1, a índice 0 e a índice 1, tais que essa integral aqui de f de x dx seja igual, não quero mais aproximado, eu quero que ela seja igual a índice 0 f de x0 mais a1 vezes o f de x1 para os polinômios de grau menor ou igual a 3. Então, estou fazendo aqui para dois pontos e eu vou conseguir exatidão para polinômios de grau até menor ou igual a 3. Para facilitar os cálculos, nós iremos considerar o intervalo AB como sendo de menos 1 até 1. Então, para isso, eu vou fazer uma mudança de variável, de x, vou usar t agora, e dizer que a fórmula é exata para polinômios de grau menor ou igual a 3, significa dizer que a fórmula tem que ser exata para esses quatro polinômios aqui. Polinômios de grau 0, 1, 2 e 3. Então, estou simplificando aqui a notação, mas isso não vai impactar no resultado. Então, a gente vai ter que descobrir quais são os valores de t que vão satisfazer essas quatro funções. Bem, como é que a gente começa, Então, ele vai ter que satisfazer cada uma delas. A gente começa pela que é mais simples, que é o do polinômio constante. Então, a integral, eu já disse que a gente mudou de variável. Então, a integral de menos 1 até 1 de 1 dt vai ter que ser igual ao que está aqui do lado direito, Então, vai ser, no caso, a gente também mudou de função, vai ser a índice 0 vezes g0 de t0, mais a índice 1, g0 de t1. Desse lado esquerdo aqui, a gente pode observar quanto é que vai dar essa integral aqui. Vai ficar 1 mais 1, que dá 2. Então, desse lado aqui, o resultado dessa integral é 2. Por esse outro lado aqui, o que acontece? O g0 de t0 vai ser igual a 1, Independente do valor de t aqui, a função sempre vai retornar uma constante que é 1. Então, tanto aqui como aqui, o resultado vai dar 1. Então, o resultado aqui do lado direito vai ficar a índice 0 mais a índice 1. Então, isso aqui é a primeira equação que a gente montou. Vamos para a próxima função, que é a integral de g1 de t, dt, que é o próprio t aqui. Então, a integral de t dt de menos 1 até 1 vai dar quanto? 0, Vai ficar t2 sobre 2 menos t2 sobre 2, vai ficar 1 meio menos 1 meio, que dá 0. E por esse lado aqui,
o G1 de T0, né, vai ficar o próprio T0, e o G1 de T1 vai ficar aqui o próprio T1. Então, desse lado direito vai ficar A índice 0 vezes T0 mais A índice 1 vezes T1. Próxima função, a integral de menos 1 até 1 de T2 dt, que é o terceiro polinômio aqui. Quanto é que vai dar essa integral aqui? Vai ficar T3 sobre 3. E aí a gente pode plugar os valores, vai ficar 1/3 mais 1/3, que vai dar os 2/3. Pelo lado direito, o G2 de T0 vai ficar o T0 ao quadrado e o G2 de T1 vai ficar o T1 ao quadrado. Então, aqui embaixo, né, do lado direito, vai ficar A índice 0 vezes T0 ao quadrado mais A índice 1 vezes T1 ao quadrado. E por fim, na última função, que também tem que ser exato, quando a gente calcular aqui essa integral, né, vai dar 0, é do mesmo caso aqui do t dt, né? Ficou 0. E aí o G3 de T0 vai ficar o T0 ao cubo e o G3 de T1 vai ficar o T1 ao cubo. Então aqui embaixo vai ficar A0 vezes T0 ao cubo mais A1 vezes T1 ao cubo. Pronto. Então a gente montou esse sistema de equações aqui com 4 equações, certo? E 4 variáveis, né? Que é o A índice 0, o A índice 1, o T0 e o T1. Aqui, esse sistema, a gente não pode usar nenhum dos nossos métodos que a gente viu na unidade 3, porque esse sistema aqui ele é não linear. Mas ele é simples o bastante que dá para a gente resolver por substituições. Então, para resolver aqui, eu não vou mostrar, mas para resolver, você multiplicaria essa equação 2 por T0 ao quadrado e aí subtrair aqui da equação 4. Com esses valores, você começa a substituir nas outras equações. Você vai descobrir dois valores. Normalmente a resposta não é exata, ele vai dar dois valores possíveis, mas alguns deles são impossíveis, né? Não faz sentido. Então você vai fazendo por eliminação também. No final, você vai obter a solução que o T0 vai ser o menos raiz de 3 sobre 3, o T1 vai ser raiz de 3 sobre 3 e o A índice 0 vai ser igual ao A índice 1, que vai ser igual a 1. Então, uma vez que a gente descobriu os valores de T e os valores de A, a gente vai ter que voltar as variáveis para o meu intervalo AB genérico, tá certo? Então, o meu T estava entre menos 1 e 1 e agora vai corresponder a um certo X que vai pertencer ao intervalo AB. Então, para isso, a gente monta essa função X de T, né? Para um dado T, a gente vai descobrir o X, que vai ser o B menos A sobre 2, que multiplica o T, mais o A mais B sobre 2. Isso aqui é a maneira mais fácil de a gente fazer. Quando o T for menos 1, o X vai dar o A, e quando o T for 1, o X vai dar o B, certo? E aí também o dx vai ser igual a B menos A sobre 2 dt. Então vamos lá. Então, dada a função f de x e os limites a e b, a gente vai querer integrar f de x usando essa fórmula aqui. A integral vai ser o b menos a sobre 2, que multiplica o a índice 0 vezes o f de x0, mais o a índice 1 vezes o f de x1. Então, para isso, primeira coisa que a gente tem que fazer, né, baseado naqueles resultados anteriores, a gente tem que descobrir quem vai ser o x0 e quem vai ser o x1, para depois descobrir quem vai ser o f de x0 e quem vai ser o f de x1 e finalmente resolver essa equação. Então, os valores de t, eles vão ser sempre aqueles, menos raiz de 3 sobre 3 e raiz de 3 sobre 3, não muda. Então, o que a gente vai fazer, a partir daqueles valores de t0 e t1, a gente vai descobrir qual vai ser o x correspondente. Então, nesse caso aqui, eu estou usando um t com 5 casas decimais, mas o ideal é que você utilizasse o maior número de casas decimais possíveis para poder você não perder precisão, tá certo? Então, com base nisso, a gente descobre o valor de x, aí agora a gente vai calcular os valores de f de x, né, f de x0 e f de x1, e aí eu descubro o valor da integral. Vamos ver um exemplo para ficar mais claro. Suponha que eu queira calcular a quadratura gaussiana dessa integral aqui, ó, de 1 até 5, de 2x à terceira mais 3x ao quadrado mais 6x mais 1 dx, usando a quadratura gaussiana de 2 pontos, que é o que a gente viu, tá certo? A gente vai ver, pessoal, que esse valor aqui, ó, apesar de ser um polinômio de grau 3, a quadratura gaussiana, que utiliza apenas 2 pontos, né, o polinômio de grau 1, vai dar o valor exato, tá certo? Então, dadas as fórmulas, né, de como encontrar o x a partir do t, então a gente começa a plugar os valores. Então, o b aqui é 5, o a é 1, então vai ficar 5 menos 1 sobre 2 vezes, né, o xi vai ser 5 menos 1 sobre 2 vezes o ti, mais 5 mais 1 sobre 2. Então, eu tenho que o meu xi vai ser igual a 2ti mais 3. Pronto, aí agora eu vou descobrir os x0 e o x1. O i, né, vou fazer aqui uma tabelinha, começando com o i,
Nesse caso eu tenho 2 pontos, então vai ficar o 0 e 1. O TI, aqui eu já estou arredondando para caber aqui na tela para 4 casas decimais, certo? Então, nesse caso ficou menos 0,5774, né? Menos raiz de 3 sobre 3. E esse aqui, o raiz de 3 sobre 3, ficou 0,5774. Xi, utilizando essa fórmula, eu vou pegar o 2 vezes menos 0,5774 mais 3. E embaixo vai ficar o 2 vezes 0,5774 mais 3, ok? Aí agora eu calculo o f desses valores aqui utilizando a função original aqui, ó. Calculei esses valores, monto também na tabela os valores de A, índice I, né? Que a gente já sabe que é 1, cada um deles. E aí é só plugar nessa fórmula aqui, pessoal. Então, colocando aqui os valores, eu obtenho que o valor da integral é igual a 512. E se vocês quiserem conferir, esse resultado é exato, porque se a gente utilizar, né, esse aqui é um polinômio de grau 3, é fácil de calcular a integral. Utilizando a forma analítica, a gente tem que o valor da integral também dá 512, tá certo? É uma técnica bastante poderosa para você calcular a integração, tá certo? E a única desvantagem dela é que você precisa saber o valor da função. Ela não vai funcionar, por exemplo, por uma tabela de valores, tá certo? A não ser que você faça uma interpolação e aí calcule a quadratura gaussiana da interpolação. Mas aí vai ter um pouco de perda de precisão. Nós utilizamos a quadratura gaussiana de apenas 2 pontos, mas você pode utilizar mais pontos. Então, existe uma tabela também da mesma forma que nas fórmulas de Newton-Cotes. Você tem aqui uma tabela para utilizar polinômios de grau maior. E nesse caso aqui dessa tabela, esse n aqui não é o grau do polinômio, é o número de pontos, tá certo? E aqui nessa tabela ele já dá os valores de t e os valores de a que você utiliza nas fórmulas, tá bom? Então era isso que eu tinha para mostrar hoje. Vamos ver aqui um resumo de tudo que a gente viu. Nós vimos como montar a quadratura gaussiana de 2 pontos e vimos como utilizá-la para calcular a integral de funções. Então era isso, pessoal. Obrigada por assistirem esse vídeo e a gente se vê no próximo vídeo.